A vida inteira sempre foi eu e minha mãe. E, de repente, passou um tempo em que o meu suposto pai apareceu. E ele queria me levar com ele e tal, e eu fiquei encantada, né? Porque eu nunca tinha recebido amor de pai. Então, quando eu vi, eu fiquei enlouquecida. Só que minha mãe não deixou eu ir. E eu fiquei muito brava com ela, porque como assim? E ela começou a me explicar que o motivo pelo qual eles tinham separado na época é porque ele agredia ela e que não tinha como me deixar, porque ele nunca quis vir atrás de mim. De repente ele aparece e vai me levar, que não tinha como, que ela não autorizava. E eu fiquei pé da vida com a minha mãe. Tipo assim, não interessa se ele brigava com ela, se ele agredia ela. Era ela, não era eu. Eu sou filha, independente de qualquer coisa, ele é o meu pai. E ele veio atrás de mim. Então, na hora, eu não conseguia diferenciar, assimilar o que minha mãe estava querendo dizer. Eu só queria realizar a minha vontade. Enfim, a minha mãe não deixou. O tempo foi passando, os anos foram passando, e quando eu fiz 12 anos de idade, ela acabou deixando eu ir morar com meu pai. Entre uma discussão e outra que às vezes a gente tinha, e eu fiquei muito feliz. Cheguei lá na casa do meu pai. Eu vou contar bem brevemente, porque é uma parte que eu prefiro não lembrar. Mas com uma semana morando com meu pai, os abusos começaram. E era uma coisa que eu não tinha reação. Não tinha controle. Não estava preparada psicologicamente para passar por isso. Acho que ninguém nunca vai estar preparado para passar por isso. E acabou que eu não suportei, não aguentei. Era minha pré-adolescência, 12 anos de idade. Ela estava sendo explorada pelo meu suposto pai. E foi quando eu decidi voltar para casa da minha mãe. O que não mudou muita coisa, porque minha mãe estava com o meu padrasto. E muitas coisas que eu já tinha aberto os meus olhos e estava esperta porque aconteceu na casa do meu pai, eu fiquei esperta lá em casa. Meu padrasto começou a querer me vigiar no banho, ele passava, tocava nas minhas partes, ele brincava comigo e eu odiava isso. Teve um dia que eu estava tomando banho e eu gritei, mãe! E quando a minha mãe veio, ele fingiu que estava procurando controle. Então, eu sofri muito dentro desse ambiente, sempre fui muito dona do meu nariz, sempre, sabe, me achei muito madura pra minha idade, as pessoas costumavam falar isso pra mim. E eu tava com 13 anos de idade, quando eu tava na escola, e me apaixonei por um boyzinho. Ele tinha 15, era muito gatinho, e me deu amor, atenção, carinho, acho que era tudo que eu precisava e que eu queria, né, até porque eu nunca tive uma figura paterna dentro de casa pra me dar isso. E ele se declarou pra mim, e eu fiquei encantada, acho que toda mulher ama, né, essa declaração vindo de alguém que você gosta. E ele me pediu um noivado, e tipo, como assim noivado, sabe? Eu só tinha 13 anos, ele tinha 15, mas mesmo assim, a minha mãe liberou e deixou, e eu fui morar na casa da mãe dele. E logo em seguida, pouco tempo depois, eu descobri que eu estava grávida. Nossa, foi um baque pra mim descobrir que estava grávida, e tudo mudou. Ele começou a ficar frio, distante, saía de casa, não voltava, não dormia em casa, era uma bagunça. E aí eu descobri que ele já tinha 3 filhos, no caso o meu é o terceiro, né? Com 3 mulheres diferentes, e ele era casado com uma mulher de 20 anos. E tipo, nossa, eu fiquei muito arrasada, fiquei muito abalada com tudo isso, eu não tinha pra onde ir. A minha mãe não me deu nenhum suporte, ela não quis saber de mim, eu já tava com 14 anos. E quem me ajudou foi a mãe dele, que me deu amor, carinho, falou pra não preocupar, pra cuidar, que ia cuidar de mim, do meu filho, que ia dar todo o suporte necessário. Eu já estava com 14, ele já estava com 17 anos de idade, um irresponsável, porque 17 anos de idade é pra estar começando a vida, né, pra estar com 3 filhos com mulher diferente, então ele não tem responsabilidade nenhuma, não tem nada. E, enfim, o tempo foi passando.